Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o primeiro vídeo da nossa aula de função do primeiro grau. A gente separou essa aula em alguns vídeos curtos. Todos os vídeos da playlist de função do primeiro grau estão com um link aqui embaixo na descrição. Nesse primeiro vídeo, você vai aprender alguns conceitos básicos sobre a função do primeiro grau, que caem em prova e são fundamentais para você entender os próximos vídeos. Vamos estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixe o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu para a matéria? Quase Nerd, vamos junto! Beleza, Quase Nerd. Para a gente entender o que é uma função do primeiro grau, vamos dar uma olhada nesses três exemplos. Y é igual a 2 vezes x mais 5, y é igual a 3 vezes x menos 7 e y é igual a 5 vezes x mais 10. Quase Nerd, você consegue enxergar algum padrão nessas três funções? Alguma característica que as três funções tenham em comum? Ora, nessas três funções, a gente tem algum número que multiplica o x mais ou menos um outro número. Será que a gente consegue escrever uma formulinha que represente isso? Dá uma olhadinha. Y é igual a algum número. Opa, como é que a gente pode escrever numa fórmula algum número? Em matemática, sempre que a gente quer representar um número em uma fórmula, a gente usa uma letra no lugar desse número. Vamos usar aqui a letra A. Então, esse número, representado pela letra A, está multiplicando o x. No lugar da letra A, vai entrar um número. Fora isso, a gente tem mais um outro número. Esse outro número não está multiplicando x. Ele é um número solto que está somando. E a gente está chamando esse número de b. Quase Nerd, uma função do primeiro grau é toda função que pode ser escrita dessa maneira. Y é igual a algum número vezes x mais um outro número. E um outro nome muito comum para a função do primeiro grau é função afim. Bacana! Será que a gente consegue chegar nesses três exemplos e dizer quem é o A e quem é o B para cada um deles? Dá uma olhada no primeiro exemplo. O A é o número que está multiplicando o x. Que número é esse aqui? É o número 2. Então, A é igual a 2. E o B é o número que está sozinho somando, sem multiplicar o x. Nesse caso, o número é 5. Então, B é igual a 5. Quase Nerd, para encontrar o valor do A, é só ver qual é o número que está multiplicando o x. E para encontrar o valor do B, é só olhar para o número que está livre, solto, sem multiplicar o x. Nesse segundo exemplo, quem é o A? O número que está multiplicando o x é o 3. Então, A é igual a 3. Muita atenção agora. Quem é o B? Na função do primeiro grau, a gente tem y é igual a vezes x mais b. Se o número que está aqui é negativo, é porque o b é um número negativo. Ou seja, sempre que na função do primeiro grau a gente tiver alguma coisa vezes x menos um número, é porque o b é negativo. Bacana! No terceiro exemplo, o a é o número que está multiplicando o x, 5, e o b é o número que está livre, sozinho somando, que é o 10. Essas letras A e B que estão representando números também são conhecidas como coeficientes. E um outro detalhe importante é que numa função do primeiro grau, o coeficiente A, o número A, não pode valer zero. Porque se ele valer zero, a gente vai ter 0 vezes x. E 0 vezes qualquer coisa dá zero. O x ia sumir dessa função. E se eu não tivesse x, eu não poderia chamar de função do primeiro grau. Show de bola! Dá uma olhada nesse outro exemplo de função do primeiro grau. F de x é igual a 4 vezes x menos 3. Perceba que a gente ainda tem algum número vezes x, mais ou menos um outro número. A diferença é que do outro lado da equação, ao invés de y, a gente tem f de x. Quase Nerd, em matemática, y e f de x são dois nomes para a mesma coisa. Sempre que você vir y, você pode trocar por f de x. E sempre que tiver f de x, você também pode trocar por y. Eles representam exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode escrever y
pode escrever f de x. Se a gente quiser, a gente também pode escrever y de x. Ou então escrever somente o f. Essas são apenas formas diferentes da gente representar a mesma coisa. Então, se tiver escrito de qualquer uma dessas maneiras, vai continuar sendo a nossa função do primeiro grau. Nesse exemplo novo, quem é o valor de a? O a é o cara que está multiplicando o x, é o 4. E o b? O b é o cara que está solto, livre, é o menos 3. Vamos fazer um exercício para treinar isso que a gente acabou de aprender. Encontre os valores de a e b nas funções abaixo. Aqui na primeira função, o a é o número que está multiplicando o x, é o 8, e o b é o número que está somando sozinho, sem multiplicar o x. Nesse caso, esse número é uma fração, sem problemas. O b, então, é uma fração, 3 meios. Dá uma olhada no próximo item. Y é igual a x menos 6. O a é o número que está multiplicando o x. Opa! Qual é o número que está multiplicando o x? Quase nerd. Dica do Vina. Sempre que não tiver nada na frente do x, é porque o número que está multiplicando o x é o número 1. Por que isso? A gente escrever x é a mesma coisa que escrever 1 vezes x, porque x vezes qualquer coisa dá essa mesma coisa. Então, na função do primeiro grau, quando a gente tem o x sozinho, é porque ele está sendo multiplicado por 1. Lembra que o a é o número que está multiplicando o x. Então, nesse caso, o a é igual a 1. Tranquilo. E aqui o b é menos 6. Próximo item. F de x é igual a menos 2 vezes x mais 1. Quase nerd, lembra que f de x é a mesma coisa que y. Então, a gente vai resolver esse item da mesma maneira que a gente resolveu os outros. O a é o número que está multiplicando o x, que nesse caso é menos 2. E o b é o número que está somando, que nesse caso é 1. Show! Próximo item, y é igual a 2 vezes x sobre 3 menos 4. Quem é o número que está multiplicando x aqui? É o 2? É o 3? É o 2 sobre 3? Aqui tem que tomar cuidado, porque o número que está multiplicando x não é somente o 2. Sempre que a gente tem uma fração que envolve o x, por exemplo, 2 vezes x sobre 3, a gente pode pensar que o número 2/3 é que está multiplicando o x. Ou seja, o 2 em cima e o 3 embaixo. Por que isso? Por conta da nossa regra de multiplicação entre frações. Imagina que a gente tenha 2/3 vezes x. Se eu quiser montar uma fração com x, vai ser x sobre 1, porque x sobre 1 é a mesma coisa que x. Na regra de multiplicação, a gente multiplica o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Então, aqui a gente vai ficar com 2 vezes x dá 2x em cima e 3 vezes 1 dá 3 embaixo. Então, de fato, 2/3 vezes x, é isso daqui, é a mesma coisa que 2x sobre 3, que é isso daqui. Então, o número que está multiplicando o x aqui é 2/3. É exatamente a mesma coisa que a gente tem na nossa função. O número que está multiplicando o x aqui é 2/3. E esse número é o a. Quase nerd. Dica do Vina. Sempre que numa função do primeiro grau o x estiver em uma fração, o número a, o número que está multiplicando o x, também vai ser uma fração. Bacana. E quem é o b aqui? O b é o número que está solto, livre. É o menos 4. Último item. F de x é igual a x sobre 7 mais 2/7. Quem vai ser o a? Quem é o número que está multiplicando o x? Ora, x sobre 7 é a mesma coisa que 1/7 vezes x, pelo mesmo motivo que a gente viu aqui. Se a gente escrever 1/7 vezes x, a gente vai ter uma multiplicação de frações, onde na segunda fração o x está sobre 1. Pela regra de multiplicação, a gente tem 1 vezes x em cima, que dá o próprio x, e 7 vezes 1 embaixo, que dá 7. Ou seja, x sobre 7 é a mesma coisa que o x multiplicado por 1/7. Então, nessa função, o x está multiplicado por 1/7. Então, o a vale 1/7. Já o b é o número que está somando sozinho, vai valer 2/7. Nesse exercício, os valores de a e b eram um pouquinho mais difíceis de enxergar.
Mas depois que você tiver alguma prática, você não vai errar mais isso. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasinerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Você também vai encontrar no site todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos seguir em frente e ver o que é o valor numérico da função. A função que a gente vai usar como exemplo é f de x é igual a 2 vezes x mais 3. Vamos montar uma tabelinha com os valores de x e os valores correspondentes de f de x. Imagina, por exemplo, que o x vale 1. Quanto valeria o f de x nesse caso? Ora, a nossa função é igual a f de x é igual a 2 vezes x mais 3. Então, se o x vale 1, a gente vai jogar 1 no lugar do x. Ao invés de 2 vezes x, a gente fica com 2 vezes 1. E a gente continua com 1 mais 3. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 dá 5. Então, a gente conclui que quando o x vale 1, o f de x vale 5. Uma maneira de dizer que o x vale 1 é escrever f de 1. Perceba que o 1 aqui dentro do parênteses entrou no lugar do x. Então, f de 1 é igual a 5. É a mesma coisa que dizer que quando o x vale 1, o f de x vale 5. E foi isso que a gente escreveu aqui na tabela. Beleza, agora imagina que num outro exemplo, o x vale 2. Se o x vale 2, quanto vale o f de x? A nossa função é 2 vezes x mais 3. Então, se o x vale 2, a gente vai ficar com 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 7. Então, quando o x vale 2, o f de x vale 7. Em outras palavras, f de 2 é igual a 7. O 2 entrou no lugar do x dentro do parênteses e o f de 2 passou a valer 7. Próximo valor para o x. Imagina agora que o x vale 3 e a gente quer encontrar o valor de f de x. Se a gente quer encontrar o valor de f de x quando x vale 3, o que a gente quer encontrar é o f de 3. Para encontrar o f de 3, se o x vale 3, é só jogar 3 no lugar do x aqui. Então, a gente fica com 2 vezes 3 mais 3. 2 vezes 3 dá 6, mais 3 dá 9. Ou seja, o f de 3 vale 9. Quando o x vale 3, o f de x vale 9. Perceba que quando a gente joga um número no lugar do x, a nossa função f de x também passa a valer um número. É por isso que a gente chama de valor numérico da função. Então, por exemplo, f de 1 é o valor numérico da função quando x vale 1. E a gente viu que esse valor numérico é 5. Já o f de 2 é o valor numérico da função quando x vale 2. E a gente viu que esse valor numérico é 7. Quase Nerd, calcular o valor numérico de uma função é uma coisa extremamente comum nos exercícios de função do primeiro grau. Para fazer isso, basta colocar no lugar do x o valor dele e fazer a continha. Vina, tá tudo muito bom. Mas para que serve a função afim, a função do primeiro grau? Ora, Quase Nerd, imagina que a gente vá numa sorveteria. Nessa sorveteria, cada bola de sorvete custa R$3 e a cobertura, não importando quantas bolas de sorvete você comprou, custa sempre R$1. Qual é o preço total que a gente vai pagar pelo sorvete com cobertura? Bom, imagina que a gente queira 2 bolas de sorvete. Cada bola de sorvete custa R$3. 3 vezes 2 dá 6, então a gente já está pagando R$6. Fora isso, a gente vai gastar mais R$1 pela cobertura. 6 mais 1 dá 7. Então, o preço do sorvete, nesse caso, é de R$7. E se ao invés de 2 bolas de sorvete, eu quiser 3 bolas de sorvete? Cada bola custa R$3, então a gente já vai gastar R$9. Mais 1 da cobertura, então R$10 vai ser o preço do sorvete de 3 bolas. Beleza, e se fossem 4 bolas de sorvete? Um sorvetão. Cada bola custa R$3. 3 vezes 4 dá 12. Então, a gente já está gastando R$12. Com mais 1 da cobertura, R$13 vai ser o preço do sorvete de 4 bolas. Quase Nerd, você está percebendo que para calcular o preço do sorvete, a gente sempre está fazendo a conta 3 vezes alguma coisa mais R$1. E essa alguma coisa que a gente está multiplicando por 3 é o número de bolas de sorvete.
Vamos chamar esse número de bolas de sorvete de x. Então, aqui, para calcular o preço, a gente sempre está multiplicando 3 pelo x, pelo número de bolas de sorvete. E, em seguida, a gente soma 1. O resultado dessa conta vai dar para a gente o preço do sorvete. Vamos chamar de f de x o preço. E vamos colocar o f de x aqui no lugar do preço. A gente chegou numa formulinha para calcular o preço que a gente vai pagar pelo sorvete. F de x é igual a 3 vezes x mais 1. Ou seja, o f de x, que é o preço que a gente vai pagar pelo sorvete, é igual a 3 vezes o x, que é o número de bolas de sorvete que a gente compra, mais 1. Perceba que essa formulinha é uma função do primeiro grau. F de x é igual a algum número vezes x mais 1. E o nome que a gente dá para essa formulinha é lei da função. Então, respondendo à pergunta, para que serve a função afim? Ora, sem a função afim, você não toma sorvete. É muito comum, quando a gente tem uma função, chamar o f de x de função e chamar o x de variável livre. Nesse nosso caso, o f de x era o preço e o x era o número de bolas de sorvete. Então, essa formulinha, essa lei da função, permite que a gente jogue algum valor no lugar do x, ou seja, que a gente diga qual é o número de bolas de sorvete que a gente vai comprar e, fazendo a conta, descubra quem é o f de x, qual é o preço que a gente vai pagar. E foi exatamente isso que a gente fez aqui. A gente descobriu qual é o preço que a gente ia pagar para cada quantidade possível de número de bolas de sorvete. Então, a lei da função é uma fórmula que permite encontrar o valor da função f de x se a gente souber o valor da variável livre x. Basta jogar o valor de x aqui, fazer conta e descobrir quem é o f de x. Vamos fazer um exercício para treinar isso. Um estacionamento cobra R$ 4,00 para o carro entrar na garagem e mais R$ 2,00 por hora em que o carro ficou estacionado. Se o carro ficar 3 horas estacionado, quanto deve pagar? Vamos anotar os dados do exercício. O estacionamento cobra R$ 4,00 só para o carro entrar na garagem e depois mais R$ 2,00 por cada hora que o carro ficou estacionado. Então, vamos responder a pergunta: quanto a gente deve pagar se o carro ficar 3 horas estacionado? Bom, a gente começa pagando R$ 4,00 para entrar. E fora isso, a gente tem que pagar mais R$ 2,00 por hora que o carro ficou estacionado. Então, são R$ 2,00 para cada uma dessas 3 horas. Então, fazendo essa conta, a gente descobre o preço que a gente vai pagar. 2 vezes 3 dá 6, mais 4 dá 10. Ou seja, se o carro ficar estacionado por 3 horas, ele deve pagar R$ 10,00. Beleza, vamos manter essa continha na tela e esses dois dados. E vamos fazer agora o item B. Encontre a lei da função que relaciona o preço a pagar com o número de horas que o carro ficou estacionado. A gente viu que se o carro ficou estacionado 3 horas, ele paga R$ 2,00 por hora e depois mais R$ 4,00 por ter entrado, um total de R$ 10,00. E se ele ficasse estacionado não por 3, mas por 4 horas? O preço que ele ia pagar continuaria sendo R$ 2,00 por cada hora. 2 vezes 4 horas vai dar R$ 8,00. E mais R$ 4,00 só por ter entrado. 8 mais 4 dá 12. Então, por 4 horas estacionado, ele pagaria R$ 12,00. Beleza. E se fossem 5 horas estacionado? O preço seria de R$ 2,00 por hora e mais R$ 4,00 por ter entrado. 2 vezes 5 dá 10, mais 4 dá 14. Então, ele pagaria R$ 14,00. Quase Nerd, tá percebendo que tem um padrão para a gente calcular o preço? É sempre 2 vezes o número de horas que ficou estacionado mais R$ 4,00. Vamos chamar esse número de horas que o carro ficou estacionado de x. Então, nessas continhas, a gente sempre tem 2 vezes x. E vamos chamar também o preço que a gente vai pagar de f de x. Ou seja, o resultado dessa conta, que é o preço, vai ser o nosso f de x. Para calcular o f de x, para calcular o preço, basta que a gente multiplique o número de horas que a gente ficou estacionado por 2 e depois some 4. f de x é igual a 2 vezes x mais 4. O enunciado pedia para a gente encontrar a lei da função que relaciona o preço a pagar
com o número de horas que o carro ficou estacionado. Essa formulinha que a gente encontrou é exatamente essa lei da função. Quase Nerd, se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição tem um link que você clica e o vídeo volta exatamente para o início do exercício. Se você não tiver ficado com dúvida, diz aqui nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Para fazer o item C desse mesmo exercício, a gente vai usar essa lei da função que a gente acabou de encontrar. Use a lei da função para calcular quanto o motorista deverá pagar se o carro ficar estacionado por 35 horas. A lei da função que a gente encontrou é f de x é igual a 2 vezes x mais 4, onde o f de x representa o preço que a gente vai pagar em reais e o x representa o número de horas que o carro ficou estacionado. Bom, se o carro ficou estacionado por 35 horas, é porque o x vale 35. E o que a gente quer encontrar é o preço, é o f de x. Se a gente quer calcular o f de x quando o x vale 35, na verdade o que a gente quer é o f de 35. É o valor numérico da função preço quando o x vale 35. Para encontrar esse valor, a gente usa a lei da função, 2 vezes x mais 4. Só que no lugar do x a gente vai jogar 35. Então a gente fica com 2 vezes 35 mais 4. Perceba como o 35 entrou no lugar do x. 2 vezes 35 dá 70. E 70 mais 4 dá 74. Então, se o carro ficar estacionado por 35 horas, o preço será de R$ 74. Em outras palavras, o f de 35 é igual a 74. Quase Nerd, a lei da função é muito útil. Ela permite que você descubra o valor da função, que nesse caso era o preço, para qualquer valor de x que o enunciado pedir. Bacana! Vamos seguir com a aula e ver agora como é que seria o gráfico de uma função do primeiro grau. Para entender isso, vamos usar de exemplo a função f de x é igual a x mais 1. A gente sabe que f de x e y são a mesma coisa. Então, eu também poderia escrever y é igual a x mais 1. Vamos montar uma tabelinha de valores para x e y. Suponha que o x vale 1. Se o x vale 1, quanto vale o y? Basta a gente usar a lei da função para descobrir. Se a gente jogar 1 no lugar do x, 1 mais 1 dá 2, então o y vai valer 2. Beleza, então quando o x vale 1, o y vale 2. Vamos colocar esse ponto em um gráfico. Em que ponto nesse gráfico o x vale 1 e o y vale 2? Ora, o eixo x é esse eixo horizontal. Então o x vale 1 nesse lugar daqui. E aí a gente sobe até descobrir onde o y vale 2, que é nesse ponto daqui. Então, o ponto x igual a 1, y igual a 2, vai ficar nesse lugar. Beleza, vamos continuar a preencher nossa tabela. Se o x vale 2, o y vai valer quanto? 2 mais 1 dá 3. Então, quando o x vale 2, o y vale 3. No gráfico, o x vale 2 aqui e o y vale 3 aqui. Então, o ponto vai ser esse. Próximo ponto. Quando o x vale 3, 3 mais 1 dá 4. Então, o y vale 4. No gráfico, o x vale 3 aqui e o y vale 4 aqui. Então, o ponto vai ser esse. Beleza, mais um ponto para a nossa tabela. Quando o x vale 0, 0 mais 1 dá 1. Quando o x vale 0, o y vale 1. No gráfico, o x vale 0 aqui e o y vale 1 aqui. Então, o ponto é esse. Quase Nerd, a gente fez uma tabelinha com 4 pontos, mas a gente poderia fazer uma tabelinha muito maior. Chuta um valor para o x, joga aqui, calcula quem é o y e preenche a tabela. Em seguida, pega esse ponto e marca no gráfico. Se a gente fizesse isso, a gente ia descobrir todos esses pontos daí. Fazendo isso, a gente descobre que todos esses pontos ficam em cima de uma reta. Para qualquer ponto em cima dessa reta, se eu pegar o valor de x desse ponto e jogar esse valor de x na lei dessa função, eu vou calcular um valor de y que é exatamente o valor de y desse ponto. É por isso que a gente diz que essa reta é o gráfico dessa função daqui. Uma coisa importante é que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser uma reta.
Então, se a gente quiser encontrar o gráfico da função do primeiro grau, ou seja, se a gente quiser encontrar essa reta, a gente não precisa fazer uma tabelinha com todos esses pontos. Na verdade, a gente só vai precisar de 2 pontos para conseguir traçar a nossa reta. Vamos ver como é que fica isso num exercício? Dá uma olhada. Faça o gráfico da função y é igual a menos 2 vezes x mais 6. A gente vai precisar encontrar 2 pontos usando a lei dessa função. Vamos montar nossa tabelinha. Primeiro ponto, vamos chutar um valor para x. Imagina que o x valha 0. Se eu jogar 0 no lugar do x, menos 2 vezes 0 dá 0, mais 6 dá 6. Então, quando x vale 0, o y vale 6. No gráfico, esse ponto ficaria onde? O x vale 0, e aí a gente sobe até onde o y vale 6. Então, é esse ponto daqui. Beleza, a gente precisa de mais um ponto. Vamos chutar um valor para x, 2. Jogando aqui na fórmula, menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 4 com mais 6 dá 2. Então, quando o x vale 2, o y também vale 2. Onde fica esse ponto no gráfico? O x vale 2, e aí a gente sobe até onde o y também vale 2. É esse ponto daqui. Beleza. Com esses 2 pontos, já dá para fazer o gráfico dessa função. Porque o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, e essa é uma função do primeiro grau. Então, basta que a gente trace uma reta passando por esses 2 pontos que a gente encontrou. Essa reta daqui é o gráfico dessa função. Quase nerd, qualquer dúvida já sabe. Escreve aqui embaixo nos comentários que eu estou tomando meu cafezinho, mas eu olho já já. Parece que é uma coisa boba, mas é muito importante a gente saber que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. A gente consegue resolver vários exercícios usando essa informação. Um dos exercícios mais comuns de função do primeiro grau é aquele em que o enunciado te dá algumas informações e, a partir dessas informações, você tem que encontrar qual é a lei da função. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!